Oiê, me diz uma coisa, você já embarcou numa viagem depois de terminar um relacionamento? Eu já. E foi assim que eu comecei a viajar sozinha e encontrei nas viagens solo uma ferramenta poderosa de transformação pessoal. E eu não tô sozinha. É muito comum encontrar na estrada mulheres que também compartilham dessa mesma dor. Um coração partido, um ciclo que se encerrou, ou até a libertação de uma relação abusiva. Mas mais do que histórias de ruptura, o que a gente vê são histórias de renascimento, de mulheres que, ao se lançarem no mundo, reencontram sua própria força, sua própria liberdade e sua própria companhia. A minha convidada de hoje é a Carol Narras e ela vai te contar como uma viagem que ela fez para a Bahia a ajudou a terminar um relacionamento abusivo que ela vivia há 5 anos e como ela faz da viagem solo hoje o seu trabalho. Eu espero que você se inspire com mais essa história. E se você curte meu trabalho por aqui, que tal seguir o podcast, avaliar e compartilhar com uma amiga? Assim a gente continua se fortalecendo. Let's go! Carol, bem-vinda ao podcast Wonder Woman. Muitíssimo obrigada por ter topado estar aqui conversando comigo hoje. Fiquei muito feliz que você disse sim para falar sobre um assunto que eu acho que é muito pertinente, que eu acho que pode ajudar e inspirar várias outras mulheres a terem uma vida mais autêntica, mais livre, mais feliz. E a gente está aqui para falar sobre isso hoje. Obrigada. Imagina, Laís, obrigada a você pelo convite. É uma honra poder falar sobre esse assunto com outras mulheres também. Que bom. Bom, Carol, eu cheguei até você através de um vídeo que você fez no Instagram contando um pouquinho da sua história. E esse vídeo me chamou a atenção em alguns aspectos quando você diz que você viveu um relacionamento abusivo por 5 anos e esse relacionamento foi, de certa forma, um empurrão no começo da sua jornada viajando sozinha. E o que me chamou a atenção no seu relato foi também quando você foi para a Colômbia, essa primeira viagem internacional, passar seu aniversário, e o sentimento que você teve na volta, que você se sentiu tão bem e queria que várias mulheres pudessem sentir aquilo. Eu digo isso porque eu passei por uma história parecida. Eu, com 24 anos, estava num relacionamento super complicado, estranho, e eu tinha marcado férias com esse meu ex, a gente ia para Itacaré, tava tudo certo. 2 semanas antes da gente ir, ele termina comigo, sem mais nem menos, termina comigo, e eu desolada, com férias para tirar, não sabia para onde ir, minhas amigas todas com suas vidas, estava sozinha, completamente sozinha. E falei, cara, não é possível que eu vou passar minhas férias chorando aqui no colo da minha mãe. E aí eu falei, eu já tinha esse ímpeto de querer sair, de querer viajar, mas nunca tinha feito sozinha. E naquela época eu já seguia uma influenciadora que chama Amanda90, não sei se você conhece, jornalista, e ela foi a minha referência naquela época. E ela já tinha ido pro Peru, pra Bolívia, pro Chile sozinha, e essa viagem dela pro Peru me inspirou a fazer a mesma viagem que ela fez ali. Então, parti sozinha mesmo. Fui triste. Lembro que fui chorando dentro do avião. Tava triste, tinha levado o pé na bunda, afinal de contas. E aconteceu tanta coisa nessa viagem, 15 dias, que na volta, quando eu tava no avião, olhando pela janela, assim, aquela imensidão azul, me deu um sentimento de que eu era capaz de tudo. Me senti tão forte, tão empoderada, que eu falei, meu Deus, e nunca mais parei. Por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando histórias de mulheres que viajam sozinhas, porque eu acredito mesmo no poder da transformação das viagens solo. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória nesse sentido. Ai, que história incrível a sua também, viu? E é engraçado, Laís, porque a maioria das mulheres que eu conheci na estrada, que viajam sozinhas, assim, 90% tem aí como um pontapé inicial o término de um relacionamento, e em grande maioria é um relacionamento abusivo, problemático, muito por conta da outra parte, né? E inclusive também majoritariamente envolvendo homens, então relacionamentos héteros. Bom, a minha história, eu acho que ela começa parecida com a sua. Eu, na verdade, tava nesse relacionamento há 5 anos. E quando foi julho, eu já tava. E é complicado porque, assim, eu já sabia que ele não era o cara com quem eu queria passar o resto da minha vida desde o segundo ano do relacionamento. Então, eu ainda fiquei com ele por 3 anos por uma série de questões, mas principalmente por dependência emocional de não conseguir terminar. E por que eu não conseguia terminar? Porque eu conheci o meu ex no meu grupo de amigos. Ele veio de uma outra ponta, mas era um grande núcleo de amigos aqui de São Paulo. E as nossas vidas
vidas se fundiram. Então, quando eu tinha que terminar, mas eu ia terminar e eu ia fazer o quê? Eu ia pra onde? Eu ia conviver com quem? Porque tudo era um bololô só. Então, acho que esse ponto da história ele é importante porque eu demorei muito tempo para conseguir terminar por essa falta de perspectiva. E para piorar a situação, o meu ex, ele era abusivo de uma forma tal e naquela época eu não tinha conhecimento ainda suficiente sobre esse tipo de estratégia, de que no nosso próprio grupo de amigos, entre as minhas amigas, ele apontava problemáticas nas minhas relações com as minhas amigas que também eram amigas dele, falando tipo, não, ela não te valoriza de verdade, só que então fazendo aquele famoso isolamento. Uhum. Então eu fiquei muito desconfiada numa determinada época das minhas amigas e tal, então realmente assim um caos, tava um beco sem saída. Uau, E sim. aí, por uma sorte, por uma sincronicidade do destino, eu comecei a crescer na minha carreira muito cedo. Eu sempre fui muito firme no trabalho, eu cresci muito rápido. Então, chegou um momento da minha vida, e que é engraçado que eu vejo esse dilema em muitas pessoas também, que era o famoso: eu tinha tempo e principalmente eu tinha dinheiro para viajar. Só que as pessoas com quem eu convivia não tinham. E ir sozinha na minha cabeça não era uma opção. Não era uma opção. Não Loucura, era. né? Tipo, porque se você parar, hoje talvez essa estatística tenha mudado pra você, mas quando você começou, quantas pessoas ao seu redor do Não, seu ciclo viajavam sozinhas? nunca. Até Nunca. para você mencionar isso com sua família, com os amigos, tipo, quê? Não Exa existia essa possibilidade. E hoje exatamente. isso tem mudado. O que mais a gente tem visto são mulheres 40 a mais, que já estão consolidadas, têm dinheiro, estão estabilizadas financeiramente, mas não têm companhia. E aí é Exato. que surge também, né, essa nova onda de agências para mulheres, para a gente levá-las com a gente. Vejo que você começou a fazer isso agora, depois a gente já falar sobre isso. Então, é muito legal ver esse câmbio em 10 anos. Quando eu comecei para agora, já é muito naturalizado. As meninas de 20 anos hoje já viajam sozinhas muito mais facilmente do que a gente naquela época, né? Exatamente. Então era uma coisa que você não tinha referência, né? E até hoje, depois de 2 anos, e hoje eu sendo, modéstia à parte, autoridade em viajar sozinha, ainda assim, tirando as pessoas que eu conheci nas viagens, eu continuo das pessoas que eu conheço sendo a única que faz isso. Então realmente não é uma coisa normal. No seu grupo de amigas brasileiras, certo? É, da minha vida antiga. Porque hoje, Tá. meu grupo de amigas, mesmo que à distância, são amigas que eu conheci na estrada e todas elas viajam sozinhas. Sim, sim, Mas sim. da galera antiga continua sendo uma coisa assim, anormal, sabe? Então realmente eu não tinha essa referência, não era uma possibilidade. E aí, como uma desculpa, então meio que como um meio do caminho, assim, um meio termo, um casal de amigos, que também era dessa turma, inclusive, eles tinham ido se aventurar porque os dois moravam, os dois trabalhavam remoto. Eles foram morar 2 meses em Itacaré. E aí eu falava com ela, a gente era amigas naquela época, e aí ela falou: Meu, a gente tava conversando aqui, a gente decidiu que vai ficar mais um mês. Você iria adorar aqui, Carol. Aqui tem muita música, eu canto, né? Desde sempre meus amigos me conhecem por isso. Então, meu, aqui tem muita música ao vivo, você ia adorar. Eu falei: Vocês têm capacidade de me receber? Sim, vem. Aí eu falei: Tá bom, então eu vou. Decidi ali uma semana antes, comprei minha passagem, decidi que eu ia passar uma semana em Itacaré. Eu ainda namorava, tá? Eu Tá. só realmente, meu ex não podia tirar férias, ele não tinha dinheiro, nada. Então, eu falei: Tá bom, eu vou. Que, Mas você meu, já estava com o pensamento, assim, de terminar ou ainda não nessa época? eu tinha um sentimento que eu carregava há 3 anos, mas eu não tava projetando que iria ser em breve. Eu Tá. tava naquela retilínea eterna. E aí fui. E quando eu fui, aí foi complicado, porque Itacaré é um lugar, eu não posso nem, eu não consigo nem me conter aqui de falar de Itacaré e você tá aqui pra não me deixar mentir. É. Itacaré é um negócio sobrenatural, assim, porque eu acho que tudo o que brilha aos olhos da maioria de pessoas jovem que estão em processos de libertação e de transformação, tudo tem lá. Então, tem Uhum, a beleza de uma praia da Bahia, porque as praias da Bahia são maravilhosas. Aí uhum, você tem uma vida noturna sensacional, porque tem um uhum. monte de coisa e tem música ao vivo e a galera é animada. Tem uma faixa etária ali mais ou menos entre 20 e tantos, 23, 25 até 35 anos de galera viajante. E aí a energia do lugar, então assim, tudo, é É uma muita combinação coisa. perfeita, é. Uma combinação perfeita. E quando você é de São Paulo?
Eu sou de Minas. Você é de Minas. Você é da onde de Minas? Itabirito, minha cidade pequenininha, cidade pequena. Pequenininha. Então talvez a gente vem de lugares um pouco diferentes, porque eu vinha de São Paulo capital, mas talvez o sentimento era muito contrastante ao que a gente Ah, vivia, né? sim, com De onde a gente certeza. vem. Então acho que Sim. esse choque foi uma coisa que eu falei, tá. O que que aconteceu na minha cabeça naquele momento? Quando eu tava ali pro meio, pro final da minha viagem, já assimilando o que que tava acontecendo, o que eu tava vivendo e que eu ia voltar, o nível de consciência que eu acessei foi o seguinte: existe muita coisa por aí. Porque Existe o mundo. muita vida. Existe muita vida. E o mundo de onde eu vinha, ele era desse tamanho. Eu não conhecia o mundo do tamanho que ele realmente é. Por quê? De novo, mesmo grupo de amigos, atividades sociais, mesmas coisas fazendo todo final de semana. Então, quando eu vi que eu teria como sobreviver terminando aquele relacionamento, aí eu virei e falei, tá, agora não tenho mais desculpa. Eu não consigo desver tudo que eu vi. Aí eu voltei e terminei. Uau, que Sim. beleza. Então esse foi o começo, Itacaré foi marcante na sua vida, então. É, transformador, né? Foi realmente um divisor de águas de antes e depois. E você voltou para São Paulo decidida a terminar, a sair dali, voltar para Bahia, foi isso? Foi. Eu voltei para São Paulo, esperei uma semana ali para, enfim, ter um momento para sentar e conversar com o meu ex. E aí deu essa uma semana, a gente sentou e eu falei, meu, não tá dando mais, tipo, não tô conseguindo mais, não aguento. Ele falou, você tá terminando? Eu falei, sim. Acho que sim, né? Aí ele falou, demorou, e levantou da mesa e me deixou chorando na esquina de um bar, sozinha, largada às traças. Foi ótimo. 5 anos de relacionamento e é assim que a gente terminou. Foi Uau. bem respeitoso. E aí eu falei, tá bom, vou organizar as minhas coisas, porque naquela época eu trabalhava remoto, tinha a possibilidade de me deslocar geograficamente. Falei, eu vou organizar minhas coisas, vou entregar meu apartamento e vou voltar para morar uma temporada em Itacaré, porque eu preciso viver mais disso. Agora que eu virei essa chavinha, já era. Dito e feito, organizei minhas coisas. Dia 1º de outubro eu embarquei para Bahia, para Itacaré e morei lá por 4 meses. E aí nunca mais parei de viajar sozinha. Isso foi quando, Carol? 2021 para Tá. 2022? Foi aí o começo da sua jornada nas viagens solo para valer, certo? Exatamente. Esse foi o começo. Duas das minhas amigas, que uma delas foi a que eu visitei em julho, duas amigas minhas voltaram para Itacaré. Elas eram muito amigas entre elas há muitos anos. Eu entrei depois. Então, assim, eu conhecia elas, mas a gente ficou muito menos juntas lá durante a minha estadia lá do que eu fiquei com outras pessoas, por exemplo. Porque é isso, Uhum. você vai conhecendo Itacaré, você vai ficando amigo de todo mundo, né? Uhum. Uhum. Então, ali foi realmente essa jornada, inclusive, de expansão, porque eu não sabia. As pessoas com quem eu convivia antes, que era o meu grupo de amigos de mais de 10 anos, que inclusive eram amigos do meu ex também, eles conheciam uma versão da Carol que depois que essa Carol passou por esse processo de transformação, esse degrau de distância começou a ficar muito grande. Eu sentia Uhum. que eu não tinha espaço para apresentar minha nova versão, porque não sentia que existia uma receptividade do lado de Uhum. lá para ver essa pessoa transformada. Não me sentia confortável também, enfim, foi uma loucura. Então acho que mudar geograficamente depois desse término e do rompimento com várias amizades também Uhum. ajudou muito a ir para outro lugar, porque você tem Uhum. liberdade e conforto mental de deixar a sua nova versão existir, crescer, sabe? Existir e conhecer pessoas mais alinhadas com o que você é naquele momento, né, porque a gente vai mudando. Então na Exato. Bahia você conseguiu encontrar pessoas mais alinhadas com a Carol daquela época? Muito, mas eu acho que houve um espaço de tempo em que foi acontecendo uma transição, porque as pessoas que eu conheci na Bahia já eram viajantes, já era uma galera com a Uhum. cabeça mais aberta, não sei o quê, e eu ainda vinha com as manchas de São Paulo e de uma vida muito padrão, muito dentro da caixa. Então, de um lado, sim, eu encontrei pessoas com a Carol que estava no início de um processo de transformação, mas ao mesmo tempo, eu encontrei pessoas que, na verdade, foram uma referência da Carol que eu queria me tornar. Queria Porque eu uhum. não tinha chegado lá ainda, entendeu? Então, eu olhei para aquelas pessoas e falei assim: tá, isso aqui faz Gostei. sentido para mim, gostei, Aham. quero caminhar mais Uhum. nessa linha. Tá. Então, acho que essa questão de ambiência também, sabe? Claro, claro. Então quando você mudou para lá, você trabalhava num emprego
normal de São Paulo, numa empresa, trabalhava para alguém? O que que você fazia? Eu trabalhava como coordenadora de operações numa startup. Era um trabalho normal, a única coisa era que ele era remoto, mas 8 horas por dia, às vezes 10 horas por dia, porque startup, enfim. Tinha lá minha rotina de trabalho. Isso é uma coisa que, inclusive, eu gosto de reforçar, vira e mexe no meu Instagram. Porque quando eu comecei a ser nômade criando conteúdo, que eu não tava mais no emprego fixo, eu recebia muitas mensagens, porque a gente, acho que o ser humano tem essa tendência de colocar empecilhos na própria cabeça, né? Então eu ouvia mulheres me falando: "Ah, mas para você é fácil, porque você não tem um trabalho fixo, não sei o quê". E o que muita gente não sabe porque chega depois é que eu comecei a viajar sozinha, eu passei 3 anos viajando sozinha, Uhum, pontualmente, tendo um trabalho normal, 8 horas uhum, por dia, e uhum. só depois que eu comecei a ser nômade. As Qualquer. pessoas não veem o bastidor, né, Carol? É muito Exatamente. engraçado que não vem o bastidor, né? É um recorte da vida, o Instagram. Tem um caminho atrás, você percorreu uma estrada até chegar aqui. Enfim, é importante lembrar isso. Às vezes parece que não, mas né, a gente tem que reforçar, tem que falar o básico. Então você Exato. passou 3 anos trabalhando CLT, para as pessoas entenderem, Sim, sim, juntando o seu dinheiro, sim. fazendo o seu pé de meia ali, mas Exato. já com a visão de querer fazer essa transição de carreira para uma vida nômade, poder trabalhar com a sua própria empresa. Quando começou essa vontade de realmente sair fora e e fazer o que você está fazendo hoje? Essa vontade, ela não existiu. Ela não foi uma coisa intencionada, não foi planejada. Essa história é ótima, inclusive, mas então, amarrando os pontos. Eu fiquei por 3 anos tendo um trabalho normal, CLT, fixo ali, fazia viagens pontuais. Então, tirando essa primeira experiência nômade, que eu fiquei 3 meses morando quase 4 meses morando na Bahia, eu fiquei. Depois eu voltei para São Paulo. E daí eu fiquei Aham, morando em São Paulo e fazia viagens pontuais. Eu tá, demorei para começar a sair e a viajar. Então, tá. só esse recorte é importante porque qualquer pessoa não precisa ser nômade e viver na estrada para conseguir viajar sozinha, tá? Isso Exato. é importante. E aí, beleza, continuei lá trabalhando, tal, não sei o quê. Fiquei mais uns 2 anos empregada, fixo. Aí conheci um novo carinha que eu comecei a namorar. Isso em 2022. Em 2022 eu comecei a namorar no final do ano. Fiquei um ano nesse relacionamento, até outubro de 2023. Em outubro de 2023, eu não estava feliz naquele relacionamento. Foi um relacionamento super saudável, ele foi ótimo, eu faço questão de dizer isso, uma pessoa super saudável. Só que eu não estava feliz e eu falei, tá, vamos terminar. E aí eu terminei. Eu terminei numa quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, eu fui demitida. Eu estava há um ano numa startup como gerente geral de uma unidade de negócios dentro de uma holding. Só que ser demitida não é assim, não existia essa possibilidade na minha cabeça. Ai, Carol, como você se acha? Não é por isso, mas é porque eu dava tanto sangue pela Aham. empresa e eu tava com um plano. E não tinha nenhum sinal de que você seria demitida? Foi do Não, nada mesmo? foi do nada. E é engraçado, e isso é uma questão que eu gosto também de reforçar, que eu tinha um plano muito quadradinho na minha cabeça de que eu estava ali como gerente, depois eu ia assumir uma posição estratégica, era 100% visão corporativa. Não existia outro caminho na minha cabeça. E aqui é importante dizer, uma coisa são as minhas viagens solo a título de lazer, isso eu continuava Uhum. fazendo. Então, fiz Colômbia, depois a gente vai falar sobre isso. Fiz Curaçao, fiz várias coisas aqui. Fiz pipa, enfim. E continuava trabalhando. Eu não vislumbrava esse cruzamento de juntar esses Tá. dois universos, Nunca foi tá? planejado, isso nunca foi uma Não, coisa tá. não foi. E aí, fui demitida. Eu falei, quê? Como assim? Eu tô sendo, tipo, eu travei. Porque não tinha um plano B na minha cabeça. Eu tinha muita certeza de que aquele era o caminho. Então, quando eu fui demitida, eu virei e falei, por uma luz maior, eu falei, meu, quer saber? Eu vou tentar empreender de alguma forma, vai que eu tenho uma reserva financeira, sabe? Eu tinha começado a estudar sobre empreendedorismo digital em relação a infoprodutos, então cursos, mentorias, programas, tava bem alta o tema digital, né, naquele momento. Então eu falei, por que não? Aí eu comprei o curso da Betina, o ZD, que inclusive indico muito para quem quer fazer transição no digital. E aí eu Hum. falei, vou tentar criar um infoproduto meu. O que eu sou boa? E segui lá a metodologia dela e identifiquei que um produto que eu poderia criar era um curso de planejamento de viagem solo.
e Uhum, que o principal foco desse curso seria usar as viagens solo como ferramenta de desenvolvimento pessoal, ferramenta de uhum, transformação. Então tinha um pouco de técnica, de processos, estratégia, mas tinha uma grande parte de autoconhecimento e propósito. uhum, E eu falei, vou desenvolver isso aqui, tá bom. Comecei lá, isso ainda morando em São Paulo, comecei a desenvolver esse curso, só que aí eu falei, quando chegou na parte de desenvolver a estratégia de vendas, eu falei, mas como é que eu vou vender um curso sobre viagens dentro do meu apartamento em São Paulo? Não faz sentido. Eu preciso trazer credibilidade pro meu projeto, né? Então eu vou ter que viajar. Mas como é que eu vou viajar se agora eu tô desempregada? Eu tenho dinheiro que eu guardei, mas eu não tô recebendo. Tá, então eu tenho que viajar, mas eu tenho que viajar barato. Unindo o Lé com o CRE e fechando todos os pontos, eu falei, então eu vou viajar, vou criar conteúdo sobre isso para ganhar autoridade daqui 4 meses e uhum, lançar meu curso. E para viajar barato, eu tinha acabado de conhecer mais ou menos a opção de voluntariado. Eu vou viajar voluntariando, porque daí eu não uhum, gasto. Voluntariado, para quem não sabe, é a modalidade onde você contribui com algumas horas do seu dia com algumas atividades e recebe hospedagem e muitas vezes alimentação em troca. uhum. E aí eu falei, tá bom, vou começar essa jornada aí a partir da primeira semana de janeiro de 2024. Quatro. Então, comecei a produzir lá conteúdo já em final de novembro, começo de dezembro, antecipando que eu ia viajar, para a viagem começar em janeiro. E pra onde você ia? Qual que era o seu plano? O meu plano era fazer América do Sul e eu tinha pensado em mais ou menos 3 meses de viagem, mas não tinha pensado muito além disso, não. Então eu Tá. apliquei para um voluntariado que eu fui aceita no Panamá, em Bocas del Toro. É um destino fantástico, inclusive. E depois eu ia fazer Santa Marta, na Colômbia. Ia fazer ali Colômbia, alguma coisa do tipo. Então meu plano era esse, tá? Lançar um curso e ver o que dava. Eu não sabia Tá. se eu ia voltar ali depois de algum tempo pro corporativo, eu não tinha certeza de nada, eu tava tentando e eu tinha minha reserva financeira para me sustentar por X tempo. Só que quando eu tava lá fazendo os meus vídeos e postando no Instagram, eu tinha 1.200, 1.300 seguidores Quando você começou? quando eu comecei. Aí do nada, um mês postando conteúdo, eu fiz um vídeo em que eu anunciava que eu ia sair viajando pra me jogar nesse mundão. Falei que eu tava largando tudo pra trás, que eu tinha sido demitida, que eu tava saindo de um relacionamento e que eu ia ver o que tinha por aí pra mim. E fiz uma promessa pra audiência. Naquele momento eu fiz isso de forma estratégica, porque isso é uma estratégia de conteúdo, enfim, deixando ali a minha promessa com a audiência de que eu não sei de muita coisa, mas o que eu for descobrindo no caminho sobre viagens, só que eu vou postando aqui para ajudar também quem quer seguir esse caminho. Hum. Só nesse vídeo ele viralizou, eu ganhei 27 mil seguidores Uau, jura? em um único vídeo. Chocada. E isso no Chocada. começo, de 1.000 para 27.000, assim. Sim, Caraca! sim. Olha, passa essa estratégia aí para o pessoal, porque Eu tenho esse vídeo lá fixado, depois quem quiser faz estudo de caso e vê o que deu tá lá certo. fixado no Instagram? Tá. Então, assim, foi uma coisa. Por isso que eu falo que o primeiro ponto já não foi planejado, porque eu virei influencer. A minha. É assim, eu juro pra você, eu juro por tudo que é mais sagrado. A minha maior pretensão ali, minha maior ambição era conseguir 3.000 seguidores pra vender meu curso. Eu nem concebia mais do que isso. Então, quando eu comecei a, tipo, cresceu tudo isso, assim, de cara, 27 mil seguidores, eu falei. Tá, acabei de ganhar uma nova profissão que nem tava nos meus planos, que é como influencer também. E aí comecei a produzir conteúdo, fui viajando. O primeiro voluntariado foi maravilhoso, o segundo voluntariado deu errado. Eu cheguei lá, era totalmente diferente do que eu imaginava. Meu, foi mó caos, eu tive que sair correndo em outro país. Foi Eita, péssimo. pode acontecer também. E pode acontecer também. E uma coisa que aconteceu no passado, antes disso tudo acontecer, foi que na viagem para Colômbia, a viagem da Colômbia foi a minha primeira viagem internacional. Ela aconteceu 3 meses depois de eu voltar daqueles 4 meses que eu morei na Bahia, em Itacaré. Uhum, Então eu uhum, voltei para São Paulo em janeiro e fiz essa viagem de aniversário em abril. uhum, E aí, quando eu voltei da viagem da Colômbia, porque Colômbia eu só conheci gringo. uhum. E são pessoas com culturas completamente diferentes, modos de pensar completamente diferentes. E ali foi muito foda, porque eu fui acolhida de um jeito e eu recebi tanta atenção e tanto carinho de formas que eu não tinha recebido de pessoas que eu convivi por 10 anos. Então, isso também foi um processo que foi me empoderando a me desvincular de amigos de relações de amizade que eu também não me sentia preenchida e vista.
e Uhum, respeitada, sabe? E uhum. aí eu senti isso, assim, que quando eu estava no avião voltando, eu falei, nossa, eu queria muito que muitas mulheres que têm histórias parecidas com a minha, que são muitas, quem? Muitas. Principalmente quando a gente chega perto dos 30, não É, eu é acho que a tipo, gente se conecta muito nessa dor. Eu também concordo contigo. Nessa dor de relacionamento, de se sentir não pertencente, de se sentir sozinha, de sentir que a gente precisa de estar com alguém do nosso lado para ter valor, ou então para fazer as coisas que a gente gosta. E de repente a gente abre um portal, né, das viagens e tudo muda. É mágico. sim, exatamente. E eu fiquei pensando exatamente isso, esses dois principais pontos de desidentificação que mulheres passam cada vez mais perto da crise dos 30, que é um término de um relacionamento e a não identificação e não pertencimento com o que veio de antes, né? Com o que veio de Uhum. trás, porque você não tem E que às vezes a novas. gente nem escolheu, só foi indo com a vida, e quando você para pra pensar, você fala: "Eu nem gosto dessas pessoas, eu nem Exato, gosto desse lugar", e aí exato. cai a ficha, assim. Exato. Só que se você não sai desse lugar, qual que é o parâmetro de referência? Qual que é a Exato, perspectiva que você vai ter de que, tá, eu já não sou mais essa pessoa, eu já não gosto mais dessas coisas, mas quem é a nova eu e do que ela gosta? exato, E aí você fica exato. Aí você vai ter completamente que começar a perdida. caminhar. É, pra Exatamente. descobrir. Que Exatamente. legal. Exatamente. Então, quando eu estava nesse retorno aí da Colômbia, eu tive esse sentimento de queria que muitas outras mulheres com as mesmas histórias pudessem passar por isso, mas eu não fechei uma solução na minha cabeça. Tipo, ah, Uhum. então eu vou. Não. Eu dormi com aquele pensamento e aí é como se eu tivesse acordado um ano depois, quando eu comecei a criar conteúdo, falando, tá, então eu É vou isso, produzir conteúdo e falar sobre isso para ajudar outras mulheres a é viverem isso isso. também. Que demais. Sim. Ah, depois que você viralizou esse vídeo, você lançou o seu curso, conseguiu vender muito curso ou não? Porque também tem uma coisa da viralização, né? Que nem sempre é bom, porque vem muita gente que não agrega muito valor ao que você está fazendo. É muito bom você tocar nesse ponto, principalmente que não só por essa parte mais técnica da questão, mas eu acho que existe muito uma parte importante sobre expectativas e sobre o quanto a gente aposta as nossas fichas, às vezes todas as nossas fichas, em coisas que não dependem só da gente. Uhum, Então, eu não passei pelo problema de um público desqualificado, uhum. porque o meu vídeo era muito nichado. A promessa era muito clara e muito alinhada ao que eu tava falando ali. Então, por assim, muita sorte ou alinhamento dos astros, eu tive 27 mil seguidores extremamente qualificados. Uhum, e Mas engajados. e engajados. Mas eu estava começando nessa jornada de empreendedora e de infoprodutora e de fazer vendas no digital. Então, quando eu lancei o meu curso, por N fatores que hoje eu entendo e eu até agradeço que isso tenha acontecido, eu vendi um total de zero. Olha aí, por Zero. essa eu não esperava. É, nem eu. Imagina a minha vida a hora que eu não vendi. E por uma série de coisas, eu não vendi porque eu ainda não tinha essa intimidade com com o público, então eu tinha vergonha de fazer venda. Eu tinha vergonha de vender o meu produto, eu sentia que eu estava incomodando as pessoas se É. eu vendia. Eu não tinha muita estratégia, mas assim, foram uma série de erros e que ter não vendido, não ter tido sucesso nesse projeto foi o primeiro grande passo de fortalecimento da minha resiliência, assim, que aconteceu na minha vida. Uhum, Porque depois que deu errado, eu falei, eu não vou voltar para um corporativo, porque eu já estava 4 meses viajando. Eu já uhum. estava muito habituada ali, mesmo que há 4 meses, de viajar, produzir conteúdo viajando. Começaram a se abrir portas, porque parcerias vão aparecendo, enfim. E com Então, vontade de fazer aquilo dar certo, né, vai te dando uma exato. empolgação de você ver que aquilo pode virar realmente seu trabalho. Exatamente. Então eu ainda tinha uma reserva financeira e eu falei: o curso não deu errado, mas eu vou me virar do avesso e eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, não interessa, mas eu vou fazer a minha vida autônoma, empreendedora, independente dar certo, porque virou um pesadelo inimaginável eu voltar para a vida que eu tinha, Depois que a sabe? gente descobre essa liberdade, por mais que ela venha, claro, com seus ônus, é tentativa e erro, né. Você lançou um Exato. curso e não vendeu nada, mas é assim a vida de quem prospera, eu acredito eu, são as pessoas que mais tentam e as mais falham uma hora,
as coisas vão caminhando. Então tem somente 1 ano aí que você tá como sua própria empresária, a dona do seu É, próprio negócio? quase 2 anos, porque eu acho que eu postei o primeiro conteúdo, assim, mais profissional, em novembro de 2023. Então, daqui a alguns Uhum, meses a gente completa 2 anos, né? uhum, E, mas então, sim, quase 2 anos, 1 ano e meio por aí. E aí, assim, testei muitas coisas nesse caminho. Eu lancei muitos produtos, alguns não deram nada certo, outros deram certo e eu que não gostei de trabalhar com uhum, aquilo. uhum, Então, eu fui descobrindo, mas uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que eu não falo muito nos meus conteúdos no Instagram, porque não é tão alinhado ao que eu falo, mas já que a gente tem esse espaço aqui, para as uhum, mulheres que querem empreender, é uma coisa que é uma lição muito valiosa que eu gosto de deixar. Tenha o sucesso como um fator inegociável. E aí, sucesso uhum, individual no conceito de cada um, tá? uhum, Eu gosto de relacionar sucesso que cheguei onde eu queria chegar, fazendo o que eu queria fazer e sendo feliz com isso. Eu acho que quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar e e como a gente vai ser feliz nesse lugar, isso não pode ser negociável, porque quando você coloca esse fim de forma muito clara na sua vida, o meio você vai descobrindo. uhum, Não deu certo, eu vou tentar outro, eu vou tentar outro, eu vou uhum, tentar. E aí você vai, incansavelmente, até você chegar lá, sabe? uhum. Então, eu acho que esse é o ponto mais legal, assim, que eu gosto sempre de trazer. É, e tem que ser algo que esteja muito alinhado com a sua essência, né? Pra gente não desistir. Porque eu acho que o que mais acontece, por que que a gente desiste das coisas antes da hora ou antes de tentar tudo? Porque geralmente são coisas que não tem muito a ver com quem nós somos, que não tem muito a ver com quem a gente está se tornando. Então, mas também descobrir esse caminho, eu sei que é um processo delicado, mas que a gente só vai descobrindo se a gente caminhar, se a gente abrir portas, outras pessoas, outras realidades. É por isso que a gente bate nessa tecla aqui de viajar, né, Carol? Seja Exato. para o estado vizinho, seja para o país vizinho, é sair da onde você tá, cara. É sair e ver que tem outras pessoas que pensam diferentes, outros lugares com outros sabores, com outros gostos, outras línguas, Exato. outras maneiras de viver, cara. Não tem só Exato. essa. Exatamente. Eu acho que essa é a grande expansão. E eu gosto muito de trazer esse senso, literalmente, porque isso que você está falando, quando a gente olha de forma essencial mesmo, é perspectiva e É. referência. Então, eu vou dar um exemplo aqui para não falar só de mim. A minha mãe, ela tem 60 anos. E a minha mãe, ela, desde que ela casou de novo, ela tá casada há quase 20 anos com meu padrasto, ela se mudou pro interior e a vida dela ficou muito aquilo. Uma bolha muito pequenininha, sabe? E aí, problemas de todo mundo, cada um tem seus problemas acontecendo, não sei o quê, frustrações, insatisfações. Só que a minha mãe tava sem grandes novidades na vida há algum tempo. E ela Uhum. começou a ficar muito triste. Triste com frequência, muito chorosa. Fazia mais de 1 ano que ela tava desse jeito, não sei o quê. E aí a gente conversando, e ela muito sempre nos mesmos problemas. Aí um dia eu cheguei, sentei com ela pra conversar. Eu falei, mãe, não quero parecer enviesada aqui, eu não quero parecer clubista, mas você topa tentar fazer uma viagem sozinha? Eu posso não ser dona da verdade, mas eu juro que eu tenho uma tese muito forte de que eu acho que se você viajar sozinha, você vai mudar a perspectiva na qual você tá olhando para as coisas que acontecem na sua vida hoje. Porque a tristeza dela, os incômodos dela é totalmente justificados. É claro que ela estava triste, ela só estava vivendo aquilo. Era Uhum. totalmente compreensível. Ela não saía, ela não tinha outras Uhum. perspectivas. E aí, do nada, para minha surpresa, porque eu já tinha tentado colocar essa pauta antes, ela virou e falou assim: "Tá bom, eu topo. Você vê isso pra mim?" Eu falei: "Vejo." Cacei ali, tem uma menina que eu gosto muito que faz expedições de viagem, a Ana Carmes. E aí, olhei, fucei, achei uma expedição que ela ia fazer pra Amazônia, uma expedição em grupo. Que legal. E aí falei, mãe, você pode? Posso, data, posso, dinheiro rola, ok. A minha mãe fechou essa viagem numa terça. A viagem saía no domingo da Uau, mesma uau, uau. semana. E literalmente foi assim. E ela foi. Cara, foi agora. Foi há uma semana atrás que ela voltou. Ai, que delícia. E aí, conta tudo. Voltou Laís, outra. você não tem noção. Que linda. Eu vou lançar uma série no meu Instagram que eu fiz Por entrevista com ela favor. antes de ela viajar. Então, assim, não sou eu, não é você, não somos só nós duas, são
eu não conheço uma mulher que tenha vivido uma viagem solo e não tenha uma história de transformação pra contar. Eu não conheço. Cara, que bonito isso, por mais mulheres fazendo isso. E eu tenho visto que mulheres 60 a mais estão se jogando, cara, estão viajando Sim. sozinhas. Eu já entrevistei também a coroa mochileira, que a história dela é sensacional. Estava numa depressão, começou a viajar sozinha, a vida dela mudou. Sim. E como é importante essa autonomia pra gente, pra nós mulheres, especialmente porque a gente passa a vida toda acreditando que a gente precisa estar num relacionamento para ser feliz. A gente tem que mudar isso. É claro que é bom estar num relacionamento, se o relacionamento agregar, óbvio. Mas a gente tem que, de certa forma, descentralizar o relacionamento amoroso da nossa vida. Você concorda? Você acha que as viagens solo podem nos ajudar a fazer isso? Com certeza, sim, porque. E eu vou te falar, é até engraçado pra mim falar sobre esse assunto, porque assim, ó, talvez como uma coisa boa ou não, mas eu acho que eu sou um bom case pra falar sobre relacionamentos amorosos, porque eu sou a criança criada em Disney, em base de filmes da Disney, Aham. e em filmes de romance. Isso significa que eu cresci, passei minha adolescência, o começo da minha vida adulta, sonhando e colocando como meu maior objetivo de vida encontrar o amor da minha vida e viver um grande romance. Eu sempre fui essa pessoa. Não é que eu sempre fui desprendida, não, muito pelo contrário. Só que o que eu percebi vivendo as viagens e tudo mais? Existem duas coisas que fazem a gente querer muito estar num relacionamento e viver um relacionamento. Primeiro, imposição da sociedade. O casamento ele é visto como um cheque, uma medalha que você tem perante o cumprimento de obrigações sociais. Hum. E segundo, e aí aqui pode ser um ponto um pouco problemático, mas eu acredito, pessoas que precisam estar acompanhadas são pessoas que não gostam ou não aprenderam a conviver com a própria companhia e ter prazer com isso. E muito disso é por falta de amor próprio, porque, cara, tem pessoas que às vezes eu olho assim, a forma como se tratam, conduzem as próprias escolhas, se colocam em situações que eu falo assim, cara, você não precisa de inimigo? Você Uhum. se odeia. Você claramente se Uhum. odeia. Sabe? Uhum. Então, realmente, parece besteira, mas é que tem pessoas que não gostam de si Uhum. mesmas, que não conseguem ficar sozinhas com os próprios pensamentos, que não conseguem fazer as próprias coisas porque não tem prazer sei lá, ficar É. sozinha mesmo. É porque é triste, né? Porque a gente foi socializada acreditando que o nosso valor enquanto mulher tá atrelado a ter um parceiro ou ter alguém do nosso lado. Exato, Então, se a gente não tem, a gente perde o valor social, né? Pelo exato. menos nessa sociedade que a gente conhece, a sociedade brasileira, que também vai mudando de cultura para cultura e a gente, quanto mais viaja, também percebe as diferenças que existem. Mas a Uhum, nossa cultura, infelizmente, patriarcal e machista e violenta num nível gigantesco uhum. contra nós mulheres, nos ensina isso. Então, passou dos 30, não casou, não teve filho, você já perdeu o valor. O que mais a gente vê é mulheres fodas, mulheres maravilhosas com os Jurandir, né? Meu Com os Deus. caras que, pelo amor de Deus, você fala assim, como que isso aconteceu? Como? Como que isso é possível? Exato. E tem muito. Tem muito. Eu Tem acho que o muito. processo de tomada de decisão de estar num relacionamento, eu acho que eu desejo muito isso para o futuro das mulheres do mundo, mas principalmente do Brasil. Eu desejo muito que as mulheres possam escolher estar ou não num relacionamento. E que essa escolha ela seja feita com uma análise muito crítica, com muito critério. Por quê? Há um ano atrás, eu falava pra mim mesma, e aqui eu vou ser brutalmente honesta com vocês, mas brutalmente honesta comigo também. Eu falava pra mim mesma que eu já não fazia questão de estar num relacionamento, mas eu estava mentindo pra mim. Uhum. Eu dizia isso porque eu já estava solteira, então eu afirmava isso como uma forma de me colocar em paz Uhum. porque eu não tinha opção. Então eu tava tendo que aceitar que eu tava solteira, mas no fundo querendo encontrar alguém. Então eu ficava falando esse discurso, porque como que eu ia colocar minha cabeça no travesseiro no fim da noite, afirmando pra mim mesma que eu queria ter alguém e não tinha? Então eu ficava em negação, porque encarar o fato de que eu queria alguém e não tinha era difícil demais pra mim de lidar. Uhum. 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 Então eu tô falando de coisa de um ano, não faz muito tempo. Uhum. Só agora, de meses, poucos meses pra cá, é que eu passei a realmente
hoje escolher não estar num relacionamento e não estar dando nenhum tipo de abertura pra uma pessoa entrar na minha vida agora. Por quê? Durante uma experiência que eu tive em Boipeba, eu tava em Boipeba em maio, uma coisa que é muito característica minha quando eu tô viajando é que eu gosto muito de entrar realmente na vida das pessoas locais. E ir num nível muito profundo, assim. Eu gosto de sentar com o seu Zé da vendinha da esquina, tomar um café com ele e falar: da onde você veio? O que você faz? Como é que é a sua vida? Sabe? E eu faço isso sozinha. São coisas que, inclusive, eu nem costumo gravar conteúdo sobre ele. Eu não me lembro se eu tenho conteúdo disso, porque é uma coisa muito pessoal minha. É quase Uhum, que minha intimidade. Porque uhum. são coisas minhas como ser humano mesmo. Aí, eu tava pensando sobre isso, e aí eu falei assim: imagina se eu tivesse em Boipeba com um namorado. Só o processo de tomada de decisão, se eu ia falar com o seu Zé ou não, já ia ser super complexo. Porque, e se eu fosse falar, né? Porque se eu tivesse pensado, Exato, eu e o seu Zé, não sei o quê. Será que a pessoa que tá comigo, ela quer? Será que ela tá com fome pra ir pra almoçar? Será que se ela exato, ficar, ela vai participar? Ela vai gostar? Ela não vai gostar? Então, assim, exato. eu comecei a perceber que hoje, isso é uma das coisas, é a primeira vez que eu tô falando em público sobre isso. Esse traço de personalidade minha, que eu acabei de te descrever, que é uma coisa que eu faço na minha intimidade, essa é uma das coisas que eu mais admiro em mim. Que é uma coisa que, quando eu me olho no espelho, eu falo: caralho, você é foda porque você é uma pessoa que faz isso. Eu corro o risco de perder uma dos traços de personalidade que eu mais amo em mim e que fazem eu mais me admirar como ser humano, se eu colocar outra pessoa do meu lado. Uhum, Então, olha como esse processo de. Por isso que eu falei que uma das coisas que eu mais desejo para mulheres é decidirem de forma criteriosa se elas uhum. querem estar no relacionamento ou não. É porque é isso, assim. As coisas que você mais ama em você e que você considera suas maiores potências, elas vão ser potencializadas por Exato. alguém ou elas vão ser Ou minadas por alguém. limitadas. É isso que você disse, escolher bem com critério, porque pode ser que você escolha alguém que vá olhar essa característica sua e se a primeira pessoa falar, olha lá, Carol, vamos lá conhecer seu Zé. Mas o que a gente vê por aí, e que infelizmente parece ser maioria, é o contrário. São mulheres tentando agradar os homens e não o contrário. São mulheres vendo os homens e atendendo às necessidades dos homens e não o contrário. O seu relacionamento, eu não sei se você vai querer entrar nesse detalhe, se não, tudo bem. Que tipos de abusos eram praticados e que você hoje consegue reconhecer como abuso? Teve o mais, desde o mais sutil, que foi esse que eu falei pra você, de ele começar a fazer muitas críticas às minhas amizades, às situações de família que eu trazia, que fizeram eu me isolar de certa forma. Então, a minha família fala até hoje: a gente te viu pouquíssimas vezes durante os 5 anos que você namorou, porque eu não ficava com a minha família. E meu ex não se sentia confortável com a minha família, porque as realidades, em alguns níveis que não vale a pena mencionar, que eram muito diferentes, aí ele não se sentia bem. E Uhum, aí eu defendia ele, o relacionamento, então eu comecei a me isolar também dentro da uhum, relação. Claro que tiveram 2 anos de pandemia que a gente morou juntos, então também não dá para ignorar uhum, esse fator. Mas uhum, então teve esse tipo de abuso, teve o abuso. Eu não sei como é que é o nome disso, tá? Mas o meu ex, ele tinha problema de raiva. A raiva, eu aprendi isso na uhum, terapia. Ela é uma coisa que quando uma pessoa entra num surto de raiva, a raiva ela tem um processo químico que ela é um ciclo que ela tem que se completar. Então, se uma pessoa está tendo um surto de raiva, a minha psicóloga, que me explicou isso até por uma questão de segurança minha, não adianta você entrar na frente da pessoa e tentar acalmar. Ela não te vê. Tipo, a raiva ela vai cumprir o processo químico dela dentro da pessoa até ela conseguir se acalmar e aí beleza. E em 2 situações do meu ex ter surtos de raiva, ele, tipo, saiu socando porta, armário, não sei o que. Ele nunca chegou a encostar a mão em mim. Eu digo que eu nunca senti que ele faria isso, mas até aí ninguém nunca acha que vai acontecer até acontecer, é. então também não sei, mas não aconteceu. Mas foram essas 2 situações de a gente brigar e ele, assim, sair destruindo as coisas e eu ficar, assim, completamente estática, assustada, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo?
Então foram esses abusos, assim, tinham falas bastante agressivas, do tipo, eu tentar sugerir algumas coisas, já tentei sugerir abertura de relacionamento, já tentei sugerir algumas outras coisas pra gente fazer na relação, e ele, tipo, mano, que nojo de você que você tá falando isso. Ou no dia que a gente terminar, eu nunca mais vou olhar na sua cara. Tipo, isso é uma Uhum, coisa muito séria, inclusive. E dito e feito, uhum. tá? Me bloqueou em tudo e nunca Meu mais falou Deus. comigo até hoje. Mas eu acho que eram esses abusos, assim, é um terrorismo psicológico, sabe? Essas Uhum, coisas. uhum. Essas Gaslighting. chantagens Sim, emocionais. sim. Bom, você falando sobre esse processo de raiva, não tem como não pensar nesse fato recente que aconteceu agora com outra brasileira que quase morreu espancada pelo companheiro dela no elevador da casa dela, da casa deles. 61 socos ela levou no rosto, né? O rosto dela ficou desfigurado, teve que ser reconstruído, ela tá agora em recuperação. Até dói falar sobre isso, né? É muito bizarro, é muito chocante. E recentemente a gente também perdeu uma das nossas, uma viajante, a Juliana Marins, na Indonésia, viajando sozinha. Morreu numa tragédia, né? Numa fatalidade que deixou nós todos, nós os brasileiros, muito tristes com essa perda. Ao mesmo tempo que ocorreu a morte dela, muitas pessoas começaram a criticar esse estilo de viagem nossa, né? Que são mulheres que se jogam no mundo sozinhas e que fazem certas aventuras que sim têm riscos, como viver tem risco. E muitas mulheres, inclusive mulheres, falando que é muito melhor ficar em casa, né? Falando em tom de deboche. É mais seguro ficar em casa do que sair para ver o mundo. Sem contar os homens também, claro, falando sobre isso, dessa forma. Quando, na verdade, as estatísticas nos mostram que é mais perigoso ficar em casa no Brasil do que sair para ver o mundo. Então, como é que você enxerga essas duas complexidades, né? Como é que você enxerga essa questão? São muitas camadas. Mas vamos lá. Falando sobre o primeiro caso da mulher que foi recentemente espancada pelo cara. A camada que eu vou escolher para falar sobre esse assunto é sobre a expansão de consciência e a mudança de perspectiva a partir de novos pontos de referência que uma mulher ela pode obter a partir de viagens. Então, por exemplo, eu já me envolvi com muitos homens, já tive romances maiores, já tive romances menores, nacionais e internacionais. Existe uma mudança de comportamento e de postura de homens em relações a mulheres conforme a gente vai mudando de geografia. Então, por exemplo, eu conheci um canadense que o cara só faltou estender um tapete vermelho por onde eu passava. Tipo, a ponto de, em 2 dias, 3 dias que a gente passou juntos em Granada, que a gente viveu um romance lá na Espanha, ele falou: se a gente seguisse de alguma forma viajando junto ou qualquer coisa, eu te namoraria hoje. É uma perspectiva. Italianos de forma geral, são muito machistas em mentalidade, mas é uma sociedade muito matriarcal em que a mulher é muito colocada como centro de poder das famílias. Então a mulher ela é colocada num lugar de destaque em relação à relevância, em relação a lugar de fala e tudo mais. Então também eles querem te pegar para casar. Brasileiros já são muito menos cordiais, cavalheiros, muito menos comprometidos. Então assim, tô fazendo algumas nuances aqui para dizer que muitas mulheres se submetem a ficar em situações de abuso, em situações de agressão, por falta de referência, por achar e acreditar verdadeiramente, porque eu sei que é uma verdade que a gente acredita, que não existe outra opção, que não existem outros tipos de homem. Eu vou sair desse relacionamento com esse cara bosta, mas o próximo cara vai ser bosta também. É de não realmente não acreditar, porque não Uhum, conhece que existem caras plenamente decentes e educados e gentis e saudáveis, sabe? uhum, Então, o que eu digo assim muito sobre esse caso é que eu vejo que o viajar te ajuda muito a você conhecer outras culturas, outros formatos, outras posições que as mulheres ocupam dentro da sociedade em relação a relacionamentos afetivos. uhum, E ter acesso a essas realidades pode te salvar de muitas coisas, tanto de você sair de um relacionamento que não tá legal, como foi o meu caso, através de acessar uhum. outras realidades,
ou até a desenvolver critério para não entrar nos próximos. Então eu vejo, essa é a correlação que eu acho legal de trazer Uhum. nesse sentido. Quer fazer algum comentário ou Eu complementar? concordo, eu acho que tem os meus relacionamentos passados foram todos com gringos, assim, para ser sincera. Pode gerar, né, polêmica, esse tipo de comentário. Eu sinto que o brasileiro tem a coisa da possessividade, de ver mulher como um produto. E não tô dizendo que tem gringo que não faz isso, viu, gente? Mas é só a minha experiência pessoal na forma de tratamento, Uhum, a forma como eles veem, enxergam mulheres, né? Que eu acho bem diferente, sim. E, enfim, não é regra, não existe uma regra, mas existem sim nuances, como você disse, existem sim generalizações que a gente pode fazer. E uma delas é que sim, que o homem brasileiro tem a coisa da possessividade uhum, que leva ao ciúme agressivo, que leva à violência contra a mulher mais uhum, do que eu vi em outras nacionalidades. Não queremos dizer que não existem homens brasileiros que não são, gente, bons e uhum. cavalheiros, que são o oposto disso, viu? Pelo amor de Deus. Sim, Mas é só uma questão cultural que realmente está intrínseca na nossa sociedade, e que é verdade. E que mulheres, e por a gente ser vítima dessa construção social e achar que a gente tem que seguir, a gente tem que agarrar o primeiro que aparecer, que está dando o mínimo para a gente, e a gente tem que casar, e a gente tem que seguir aquele script, acaba aceitando violências gerais, por não saber que outros mundos e que outras possibilidades de relacionamento existem. com certeza, concordo plenamente. E aí, fazendo um cruzamento aqui com a história da Juliana, que eu acho que desconheço uma mulher viajante, mulher não só, né, mas um viajante, uma viajante que não tenham se visto de alguma forma nessa história, eu acho que por isso que pegou muito na gente. As pessoas que são conservadoras de cabeça, de mentalidade, não sei o quê, vão dizer que a gente não tem que viajar. Ponto. Porque, como eu falei pra você, é um consenso absoluto entre as pessoas que viajam. Viajar expande consciência. Ponto. Uhum, Viajar transforma. Ponto. Isso é um uhum, fato, não é aberto à discussão e não sou só eu que estou falando. Quando a gente fala de uma sociedade conservadora e machista, por qual motivo as pessoas iriam querer que as mulheres viajem e viajem sozinhas? É claro que não. uhum, Não faz sentido uhum, nenhum. Porque uhum, isso desdomestica as uhum, mulheres, né? Porque uhum. Deus me livre a gente conhecer que existem outras possibilidades, que a gente pode fazer outras coisas e Deus me ocupar outros livre de seguir que a lugares. gente pode não estar num relacionamento e num relacionamento abusivo ainda por cima. Exatamente. Então, eu vou falar uma coisa que eu vou falar assim, com a mão no coração e olhando para Deus para que eu não seja julgada de forma negativa por essa fala e que as pessoas entendam de onde eu tô vindo com essa fala, que é o seguinte: o dia que eu morrer, quando chegar a minha hora, independente de quando seja, eu espero de verdade que eu morra fazendo algo que eu ame. Se possível, se for o caso, viajando. Por que eu disse que eu falaria essa fala com cuidado? Porque muitas pessoas, e aí eu não gosto muito de pessoas que falaram isso que estão falando pelo outro, mas que rolou essa frase aí falando da Juliana, pelo menos ela morreu fazendo o que ela amava. Eu acho Uhum. complicado falar isso, porque no final das contas, né, tipo, a gente não pode falar pelo outro. Mas eu acho que, porque senão você vai morrer dentro de casa, sem nunca ter feito nada que você realmente queria. Os sonhos, eles nunca vão passar de sonho se você ficar empilhando seus sonhos na prateleira. Então, do que adianta você sonhar em fazer as coisas e aí chegar no último dia da sua vida e você ter dentro do lado da sua cama de hospital uma prateleira cheia de sonhos empoeirados, não realizados, sabe? Então, eu fico pensando muito nisso, assim, que a gente realmente cumpra o nosso propósito e o que a gente veio fazer aqui, fazendo o que a gente ama e tendo descoberto outras coisas, outras realidades, outras versões da gente que só foram possíveis de existir a partir de se colocar em Uhum, outras realidades também. uhum, Então acho que quando falam que ela morreu e ela não devia estar lá, ela não tinha nada a ter ido. Como assim? Se eu uhum, sair agora e atravessar a rua, pode passar um caminhão que não me viu e me matar. uhum, Então, uhum, fatalidade por fatalidade, é claro, não vamos ser levianos aqui, não vamos ser levianas aqui dizendo que determinadas situações que a gente se coloca aumentam o risco,
né, de alguma coisa acontecer, claro. Sim, Mas relacionar com homens é uma delas. exatamente. Então, assim, ai, mas ela não tinha que estar lá. Eu acho esse tipo de comentário absurdo, porque ela teve a coragem que muita gente vai morrer sem ter tido, de ir ver o que mais que tinha por aí. Ao invés de ficar vivendo ali pulando a amarelinha dos quadradinhos da sociedade. Uhum. Entendeu? Então, tenho certeza que ela, nos 20, quantos anos ela já? 23 anos? 26, 23, nos seus 20 e tantos 26. anos, menos de 30 anos, ela viveu com certeza absoluta. Eu não preciso conhecê-la e ter ouvido essas palavras saírem da boca dela para saber. Eu tenho certeza que ela viveu muitos momentos com muito mais significado e realização do que gente que vai morrer numa cama de hospital com 99 anos que nunca vai ter vivido na vida. Tenho Uhum. certeza absoluta. E outra, e é uma mensagem importante também para essas mulheres que estão vivendo em relacionamentos merda, né? Vamos falar aqui a verdade, relacionamento que não tá levando para lugar nenhum, pelo contrário, tá quase te Exato. matando, literalmente. A gente não Exato. precisa disso, né? Não. Acho que a vida tem Nossa, mais. e falando sobre até menos do lado sério da coisa, até de um lado mais legal, mais divertido. Mano, tem tanta coisa muito mais legal pra você estar vivendo, tipo, tem muita coisa muito mais divertida pra você gastar o seu tempo do que numa relação que você vai. Esse foi o motivo pelo qual eu terminei o meu segundo relacionamento. Ele era ótimo, ele é uma pessoa extremamente decente, de caráter, sabe? Extremamente respeitoso, gentil. Só que a vida que eu tinha com ele era uma vida de apartamento. Só que como eu já sabia o que existia no mundo, eu falei, não dá. Aí não dá. Aí não tem como eu me permitir ficar dentro desse relacionamento. E eu terminei com ele absolutamente apaixonada. Eu amei muito esse cara. Muito. Eu terminei amando muito ele, estando muito apaixonada por ele. Mas aí eu terminei por mim, porque eu falei, eu sei o que tem por aí. Então, esse é um exemplo legal para as meninas que estão ouvindo a gente É também. Você verdade. não precisa terminar um relacionamento ou sair de uma relação só porque tem problemas. Só que daí a gente tem dois tipos de amor. A gente tem o amor do outro e a gente tem o amor da gente. Às vezes a gente precisa escolher se amar mais. E se amar mais significa se dispor a viver coisas maiores do que o seu relacionamento consegue te proporcionar. Total. Interessante, olha como você mudou, né, a forma de se relacionar de lá pra cá. Sim. Você se orgulha disso? Muito. Eu me orgulho muito disso. Eu vivo diariamente em contato com o ônus dessa nova forma de enxergar relacionamentos, porque eu aumentei muito a minha régua. E eu sei que isso dificulta muito eu conseguir me relacionar de novo. Existe sim a parte de mim que ainda deseja viver um relacionamento um dia como parte da minha experiência de vida. E eu tenho uma filosofia de vida que eu tô nessa vida para experimentar o quanto de coisa for possível. Então eu ainda quero viver uma grande paixão. A diferença é que hoje isso não é mais minha prioridade, que hoje não tem espaço para isso na minha vida. Mas eu ainda quero experimentar isso. É uma Claro. das coisinhas que eu quero viver. Só que eu sei que eu fiz o meu trabalho de conseguir estar com uma pessoa muito mais difícil, porque eu aumentei muito essa régua. Então, Uhum. é um orgulho. Só que ao mesmo tempo, então a gente vai e volta, ônus e bônus, ônus e bônus. Tornei muito mais difícil porque a régua tá muito mais alta, mas ao mesmo tempo, a hora que acontecer, porque eu sei que vai acontecer, aí eu acho que a probabilidade, estatisticamente falando, de ser um relacionamento muito Uhum. maravilhoso é muito maior, porque se a pessoa Uhum. passou por esse crivo, pô, vai ser Uhum. sensacional, né? Totalmente, Então, Carol. muitos ganhos, muitos ganhos. O que você diria para as mulheres que estão escutando a gente agora? As formas para a gente não priorizar tanto o relacionamento, ferramentas que você usa fora viajar. Então, além das viagens, eu acho que quem tiver possibilidade financeira, faça terapia. Só tem ganhos. Acelera muito o processo que talvez a gente chegaria lá sozinhas, talvez, em muito tempo, a terapia te economiza muito tempo. E se quem tá ouvindo a gente, se você é mulher que tá me ouvindo, tem como eu a questão de muito respeito ao tempo,
e entende que o tempo é um recurso finito na nossa vida, então isso só corrobora a você fazer terapia, porque você está ganhando tempo, você está deixando de perder tempo no caso. Porque quanto mais rápido a gente aprende a entender a nossa cabeça, a entender nossos sentimentos, a lidar com as nossas questões, mais rápido a gente chega do lado de lá. Então hoje eu já me considero do lado de lá da ponte que eu comecei a cruzar quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu fiz essa travessia muito mais rápido do que se eu não tivesse feito terapia. Então, isso acelerou a chegar numa realidade onde a felicidade ela acontece de forma muito mais fácil na minha vida. Eu faço muito menos esforço para ser feliz hoje. Então, terapia é um ponto. Agora, eu vou falar uma coisa que eu gostaria muito que tivessem me falado e ninguém me falou. E eu sou uma pessoa muito cética, não é cética, eu sou muito racional. Então, eu sou muito preto no branco com as coisas, tá? Quando eu comecei esse processo, eu ficava tipo, mas como? 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 Eu queria respostas. Eu queria uma fórmula, né? E não existe fórmula. E aí, agora que, de novo, eu atravessei a ponte, o que, que eu vejo que funcionou? Não vai ter fórmula, tá? E é um processo. E aí, a hora que você vê um belo dia, você já atravessou. Você sabe que você tá no processo, mas a hora que você vê, você já atravessou. Agora, partindo do princípio que não tem uma fórmula correta, quais são os caminhos? Um grande resumo é você começar a fazer a escolha de estar sozinha. Fazer as coisas sozinhas no começo é muito desconfortável. É chato, é incômodo, é desestimulante. Existe uma série de características negativas que eu posso colocar aqui em relação a ficar sozinha e fazer coisa sozinha quando isso ainda não Por é um hábito. escolha. Não, mas é um saco e dá mó É. vergonha, principalmente quando é em termos de fazer coisas em público, tipo ir almoçar no shopping público. Cara, é terrível. Só que tudo na vida é uma questão de hábito. Então, você tem que ter resiliência mental de acreditar. E aí, acredita mesmo, é uma fé cega. Pelo menos acredita no que a gente tá falando aqui, né, Laís? Que uma hora vai virar comum. Então, no começo é chato, mas na hora que você passa essa barreira do incômodo, vira habitual, vira Virado. natural. E aí, essas coisas que são incômodas no começo, elas já não vão incomodar tanto. E aí você começa, tirando o incômodo, você começa a abrir espaço pro prazer de estar sozinha. Você vai se habituando a ficar sozinha, você vai se ouvindo, você vai descobrindo coisas novas na sua relação com você mesma que você não conhecia antes, justamente porque era desconhecido. Então, coisas que ajudam, por exemplo, ir no cinema sozinha, se levar para almoçar ou jantar. Eu ainda acho almoçar melhor do que jantar, porque jantar geralmente tem mais casais à noite, não sei o É. quê, então almoçar ainda é melhor. Tirar uma tarde para ir num parque ou numa praia sozinha, fazer uma trilha que seja tranquila, porque trilha sozinha não é legal, mas se for uma trilha fácil, de fácil acesso, ir numa cachoeira sozinha, fazer coisas sozinhas por escolha, porque qual que é o grande problema de solitude versus solidão? Estar sozinha é ruim quando não é você que escolhe. Quando é uma consequência de escolhas que foram feitas pelos outros. Por exemplo, ai, hoje eu vou no cinema sozinha porque todos os meus amigos saíram, não me chamaram. Então você já tá numa situação horrível. Então você relaciona, sua cabeça começa a relacionar que estar sozinha não é uma escolha sua. Então é claro que vai ser ruim, você não te sobrou opção. Só que quando você tem um final de semana, você tem várias coisas que você poderia fazer. Tem aniversário de não sei quem, tem churrasco de não sei o que lá, e você fala: eu não vou em nenhuma das coisas que me chamaram e eu vou fazer uma agenda 100% sozinha. Aí você começa a programar a sua cabeça para relacionar que estar sozinha é uma escolha. E que quando você escolhe o que você vai colocar nessa agenda aí de solitude, coisas que te dão prazer de fazer, você vai fazendo esse reforço positivo. Ficar sozinha é bom, eu Sim. tenho E prazer, quando é acontecer divertido. por não escolha, você já vai estar mais em paz com aquilo, certo? Exatamente, É. exatamente. Eu gosto muito disso. Eu costumo dizer que medo é falta de repertório, né? Então, quanto mais a gente faz aquilo que a gente tem medo ou que deixa a gente desconfortável, o corpo vai se acostumando com aquela sensação, a cabeça vai se adaptando. Quando você Exato. vê, você tá se sentindo bem nessa própria companhia e vira um hábito, né? Muito louco, porque quando eu paro pra pensar, são coisas que pra mim já nem comer sozinha, não sei pra onde sozinha, pra praia sozinha, eu já nem penso, é no automático, assim, já não é uma questão, essa questão já não Exato. existe na minha vida. E é Exato. muito bom a gente chegar ali, porque é isso, se tiver companhia, que maravilha, né? Uma companhia massa para aproveitar o dia com você, para viajar com você até. Se não, minha filha, a gente tá feliz da vida.
porque a Exato. gente sabe que a gente vai conhecer gente. Ah, por falar nisso, Carol, eu queria trazer mais um ponto muito legal que eu vejo sobre você. Durante as suas viagens, você faz questão de se conectar com mulheres, né? Quando vê que elas estão sozinhas, você vai lá, você chama para comer contigo. Eu acho isso muito massa. Eu acho que eu faço isso muito de um lugar de empatia, porque a gente nunca sabe qual que é o momento que aquela outra pessoa tá. Exato. Então pode ser a primeira viagem solo da mulher ou pode ser a 20ª. E aí, consequentemente, ela pode estar sozinha por falta de opção, então porque ela ainda não se conectou com ninguém, ou ela pode estar sozinha porque ela tá escolhendo. Por via das dúvidas, como eu sei como é estar viajando sozinha e querer ter amizade, mas você ainda tá um pouco desconfortável com Uhum, aquilo, eu sempre que eu percebo, eu ofereço de uma forma educada, não invasiva, claro, e perguntar se quer sentar, quer companhia, não sei o quê. Se a mulher quer, vem. Se ela não quer, não, obrigada, valeu, tamo junto. uhum, Porque eu não sei se o quanto as pessoas sabem disso, mas eu vim de uma história lá, quando eu era criança e pré-adolescente, de bullying. Eu fui uma hum, criança e uma pré-adolescente muito sozinha. Então, eu sofri muito na minha vida com essa questão de isolamento social. Por muitos anos uhum, da minha vida eu não tinha amigos, eu era muito zoada na escola. Então, me pega num lugar de muita empatia e me sensibiliza muito quando eu vejo pessoas sozinhas. uhum. Então, mais do Legal. que só a empatia da viagem solo, eu acho que é a empatia por uma pessoa estar sozinha mesmo. Uhum. Porque Ponto. você sente na pele. Exato. Massa, legal. Minha querida, que papo incrível. Muito obrigada por você ser tão vulnerável. Gosto muito de pessoas assim. Agrega muito, de verdade. E você agora tá com a sua agência. Parabéns. Eu vi que é um Obrigada. projeto novo seu. Você agora vai levar mulheres para viajar contigo, para descobrirem novos mundos. Não é isso? Exatamente. A Âmbar nasceu recentemente, já tá virando um sucesso, graças a Deus. Que bom. Mas eu tentei realmente criar essa opção, porque eu continuo sendo a maior defensora de viagem solo, solo. Sim. Mas tem muitas mulheres que ainda não chegaram lá, que ainda não se sentem prontas, e tá tudo bem, porque eu acho que é um Uhum. processo. Então eu tentei, quando eu criei a Âmbar, eu acho que foi para colocar esse degrau intermediário do tipo, tá bom. Então, entre você não viajar ou viajar sozinha, deixa eu te dar Claro. uma opção que vai te promover toda a transformação do viajar sozinha, mas com um pouco mais de segurança, com um pouco mais, Uhum. né, num ambiente mais controlado. Uhum. Então eu vejo que daí dessa forma eu consigo deixar. Não deixo ninguém desassistida, sabe? Maravilhoso, eu acho perfeito. E até porque, às vezes, as pessoas preferem assim, às vezes a viagem solo realmente não é para todo mundo, não é toda mulher que vai se sentir segura, e Sim, dessa forma, como você disse, elas vão poder viajar. Muito legal. exato. Então, quem quiser saber mais informações, eu não sei, é pelo seu Instagram? Posso passar o seu Instagram, não é isso? Pode passar meu Instagram, a Carol Pode falar. Narras. Carol Narraz? Sim. E Ok. aí o Instagram da Âmbar também, Âmbar Expedições, mas sem ser cedilha, sem ó, só tudo Tá escrito bom. assim, normal. Perfeito. Para terminar nossa conversa, eu queria citar uma frase que você falou, que viajar salvou a minha vida. Você podia resumir pra gente como, por quê? Viajar Porque, sozinha, né? sim, viajar sozinha salvou a minha vida, porque eu não sei quem teria se tornado a Carolina se eu tivesse seguido o caminho tão quadrado e tão dentro da bolha que a minha vida era até então, um relacionamento, mesmos amigos, mesmos rolês. Eu não sei se o que eu acredito e sempre acreditei sobre como eu gostaria que fosse a minha existência, o meu propósito de viver uma vida ao máximo, eu não sei se eu teria cumprido esse propósito sem ter conseguido experimentar todas as versões possíveis e imagináveis de mim. E isso não teria sido possível se eu não acessasse realidades diferentes. E só o viajar me promoveu isso. Lindo. Continue viajando, continue inspirando a gente. Sua história é muito bacana, muito Obrigada, Laís. inspiradora. Obrigada pela troca mesmo. Gostei muito de conversar com você. Obrigada. Viu? Eu Muita também. sorte e sucesso na sua vida. Obrigada. Obrigada, querida. Foi um prazer. Prazer é meu. Um beijo, Carol. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.